Romanos 10, 1. Irmãos, lembrando que aqui é o apóstolo Paulo, e ele diz: o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que seja salvo, que ele seja salvo. Você precisa se lembrar que o povo de Israel era o povo de Deus, o povo cujo qual Deus entregou a sua lei, a sua palavra. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão condenados, vocês estão debaixo da ira de Deus. Paulo está orando aqui para que aqueles homens possam ser salvos, e ele vai explicar nos versos posteriores o porquê a oração e o clamor dele é exatamente esse. Aquele povo que batia no peito, que eles possuíam a lei de Deus, que eles tinham a lei de Deus, e eles estavam crentes, convictos de que eles sim obedeciam a lei de Deus em sua totalidade. Um judeu até hoje ele acha que, pelo menos ali nos dias de Paulo, e há essa convicção até os nossos dias, de que Deus deu a sua lei para que eles pudessem obedecer a sua lei e então serem salvos pela obediência da lei. E Paulo está dizendo isso, não apenas Paulo, o próprio Cristo, no Sermão do Monte, corrige esse erro de interpretação de todo judeu, de achar que eles podiam obedecer toda a lei de Deus. Meu irmão, se nós resumimos toda a lei de Deus nos 10 mandamentos apenas, como Jesus fez ao mostrar a questão do homicídio e ao mostrar ali a podridão do coração do homem, por meio das suas motivações, das suas intenções, nós vemos que nenhum de nós aqui damos conta. Nenhum de nós, se apegarmos apenas a um mandamento, conseguimos cumpri-lo por toda a nossa vida. E Jesus deixou isso de maneira muito clara. Então Deus, quando Ele dá a sua lei ao homem, não é para que o homem obedeça a sua lei e seja salvo por seus próprios méritos. Quando Deus entrega a sua lei ao homem, é para que ele enxergue a sua podridão e a sua miséria. Eu dei um exemplo prático disso agora mesmo. Por exemplo, se eu venho e digo: olha, se você não vem ao culto, isso é pecado, eu estou expondo um mandamento para você, estou expondo uma lei para que você enxergue a sua transgressão e se volte ao Senhor. Então a lei de Deus, ela vem como um raio-x para todos nós, e ela mostra a nossa podridão, ela mostra a nossa miséria, e então nós nos encontramos de mãos atadas, nós não conseguimos obedecer. Só que o grande problema do judeu era exatamente esse: eles vinham convictos de que eles sim tinham a capacidade de obedecer toda a lei de Deus, e Paulo está trabalhando para corrigir, para confrontá-los com relação a isso. Verso 2, e ele diz: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Possuíam zelo, e Paulo diz que eles não tinham entendimento, possuíam zelo sem entendimento. Quando Paulo diz sem entendimento, ele não está dizendo que eles eram ignorantes em sua totalidade. Um judeu, ele tinha um domínio da Torá, ele tinha um domínio do Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é que este conhecimento deles estava equivocado, eles estavam errados em suas interpretações, e isso iria causar um grande impacto em suas vidas, que é o que ele diz agora no verso 3: pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, por conta de um entendimento errado, superficial, equivocado das Escrituras, do que realmente Deus exige em sua lei para que nós sejamos salvos, o que Deus exige para que eu e você sejamos salvos por nossos próprios méritos, o judeu, ele se equivocou nessa interpretação, porque ele achou que podia obedecer toda a lei de Deus, e ele não podia. E aí então, se eu acho que eu posso obedecer a lei de Deus, isso vai ter uma implicação na minha vida. Eu entendi a lei de Deus errada, e agora há uma aplicação errada, porque eles achavam: nós podemos guardar a lei de Deus. E aí Paulo diz: pois não reconhecendo a justiça de Deus. Ou seja, eu posso guardar a lei de Deus. Então eles equivocaram na sua interpretação o que Deus exigia, e aí então eles rejeitam a justiça de Deus. Ou seja, nós não precisamos de Cristo, nós não precisamos de um Messias, nós não precisamos de um Salvador. Deus já nos deu a sua palavra, nós temos apenas que cumprir a sua palavra à risca para que nós sejamos salvos. Então esta é a consequência do entendimento errado. Se eu acho que eu posso guardar toda a lei de Deus, eu não preciso de Cristo, eu não preciso do Messias, e aí então eu rejeito a justiça de Deus e estabeleço a minha própria. E era exatamente isso que um judeu fazia, era exatamente isso que um fariseu fazia. O cara jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo do endo, do hortelã, do cominho,
fazia de tudo para se mostrar completamente piedoso, ou seja, ele tinha muitas obras para apresentar a Deus. Lembrando do que Isaías nos diz, as nossas obras são como trapos de imundícia. Quando trata-se de salvação, nada que eu e você venhamos fazer nos dá o direito da vida eterna. Para que você pudesse habitar com Deus por toda a eternidade, para que você possa estar com Deus, a condição estabelecida foi estabelecida por Deus, não é por nós. E a condição estabelecida por Deus é perfeição total, todos os dias de nossa vida. Essa é a condição para que o homem seja salvo por seus próprios méritos, e nenhum de nós podemos atingir. E aí, ainda nós temos um agravo, como disse Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Nós carregamos a semente do pecado original. Nós somos pecadores, como diz João. Se dissermos que não temos pecado, no singular, somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Então nós não podemos nos salvar. E esta é a consequência. Se você acha que pode cumprir o mandamento de Deus, você não precisa de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, de tudo aquilo que Cristo fez. E aí o verso 4 ele diz: pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. E eu fiz uma pregação inteira falando apenas sobre esse verso, e resumo tudo aquilo que eu falei exatamente nessa expressão. O que Deus exige, somente Cristo cumpriu e pôde cumprir. Ele satisfez a exigência de Deus Pai, e nós sabemos que o sacrifício foi aceito, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, como o próprio apóstolo Paulo nos diz. E aí nós chegamos aqui no ponto que nós vamos meditar aqui nesta noite. Verso 5. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Agora Paulo vai nos apresentar nesses versículos posteriores como se fosse dois pregadores. Mais uma vez o apóstolo Paulo ele vai tratar do assunto da justificação pela fé e da justificação pelas obras. Paulo mais uma vez ele vai usar com uma outra linguagem, um outro recurso, para reafirmar a mesma doutrina, o mesmo princípio. E agora ele nos dá dois exemplos, como se fossem dois pregadores anunciando dois caminhos. Um da justiça proveniente da lei e uma da justiça proveniente da fé. E ele vai citar aqui no verso 5, Paulo está citando Levíticos. Paulo está nos dando esta referência aqui de Levíticos 18, verso 5, se não me falha a memória, eu tenho marcado aqui, depois eu te falo. Mas Paulo está citando aqui Levíticos, e ele diz, porque Moisés escreve, que o homem pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. E agora ele apresenta-nos um outro pregador. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Esses versos aqui, 5 a 9, muitos veem uma grande dificuldade e é um texto realmente difícil, mas muitas pessoas tentam complicá-lo ainda mais. Então eu vou tentar, e se Deus nos der a graça, que Deus nos dê a graça para que possamos compreender esses versos. Então o que Paulo está nos apresentando é exatamente isso. Paulo ele era um pregador. Paulo é um pregador, e o dever do pregador é justamente aplicar bem os pontos ao qual ele está tratando, e por isso ele precisa repetir várias vezes a mesma coisa. Um bom professor ele faz isso, com abordagens diferentes, com uma perspectiva diferente, ele aborda os mesmos valores, os mesmos pontos que ele quer destacar. Certa feita um jovem indaga um pastor, e ele disse ao pastor: olha, mas pastor, 5 vezes já que eu ouço esse sermão. E quando ele iria continuar com a sua reclamação, o velho pastor perguntou para ele assim: mas você já colocou em prática o que eu preguei? Ele não podia afirmar que ele já havia colocado em prática. E aí ele disse: não. O pastor respondeu a ele: então eu vou continuar pregando, eu vou continuar
trazendo esta mensagem. Então estas coisas que estão aqui diante de nós, elas não devem ser consideradas apenas intelectualmente, elas devem ser aplicadas em nossa vida, e esse é o dever de todo pastor, tentar tornar o texto o mais claro possível, o que esse texto tem a ver com a minha e com a sua vida hoje. Esse texto foi uma inspiração de Deus e orientou a sua igreja, e tem orientado a sua igreja, então nós precisamos nos esforçar para compreender aqui. Então é evidente que Paulo ele está preocupado com os seus compatriotas. Nós vemos isso de maneira muito clara no capítulo 9, no capítulo 10, o qual nós estamos estudando, e também no capítulo 11. Paulo ele demonstra um coração totalmente contrito e quebrantado diante de Deus, clamando ao Senhor para que aqueles homens sejam salvos. Aqui está uma grande diferença do apóstolo Paulo para muitos reformados hoje. Paulo ele acreditava na doutrina da eleição, ele estava pregando a doutrina da eleição, da predestinação, e mesmo assim Paulo está ali com um coração contrito, quebrantado diante de Deus, para com homens que queriam matá-lo, queriam destruí-lo, queriam acabar com a vida dele, e ele está ali totalmente quebrantado diante de Deus, buscando, se esforçando, fazendo ao máximo para que o evangelho os alcançasse. Ou seja, então Paulo não tinha nenhum problema com a soberania de Deus e com a responsabilidade humana. As duas coisas não são uma oposição, elas andam juntas, elas estão ali lado a lado. Então Paulo ele está aqui fazendo uso dos dois meios, ou seja, os dois caminhos pelos quais as pessoas pensam na salvação, que é justamente ou somos salvos pelas obras ou somos salvos pela fé. E esse era um grande problema nos dias do apóstolo Paulo, é um grande problema em nossos dias. As pessoas têm uma grande dificuldade de compreender a justificação pela fé. Esse era o problema do judeu. Ele não conseguia conceber essa ideia, porque para ele salvação, ele pensava na salvação que ela vinha por meio da justiça proveniente da lei, da guarda da lei, ou seja, daquela lei dada por Moisés. Eles achavam que salvação era isso, eu tenho que guardar tudo que Moisés disse e eu serei salvo. E Paulo está dizendo, agora há um outro caminho, ou na verdade nós sempre fomos salvos pela fé, não por obras. Paulo então agora ele mostra um outro pregador, ele mostra o evangelho, a boa notícia, ele apresenta isso aos judeus. Então a escolha é sempre a mesma, a escolha é sempre ou sermos justificados pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus, ou sermos justificados por obras. E o que Paulo está tentando fazer aqui como um bom pregador é mostrar a eles, eu vou mostrar para vocês o que de fato a justiça proveniente da lei exige, porque vocês não compreenderam. É isso que Paulo está fazendo. Eu vou mostrar para vocês, ó judeus, o que realmente a lei de Deus exige para que vocês sejam salvos. E então vocês se deparem com esta verdade e que os olhos de vocês sejam abertos para que vocês compreendam que vocês não podem ser salvos pelos seus próprios méritos. E ele então diz, eu vou mostrar para vocês o que a justiça mediante a fé, ou seja, a justificação pela fé diz, e vocês devem avaliar, vocês devem examinar esses dois caminhos. Então é exatamente isso que Paulo faz. Ele apresenta dois pregadores, dois oradores e diz, se vocês compreenderem o que cada um deles estão dizendo, como que vocês vão se desviar? Se vocês compreenderem o que realmente a lei exige, e vocês vão enxergar a sua miséria, a sua podridão, como que você vai se desviar da justificação pela fé? De crer em Cristo, no sacrifício de Cristo, na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Então tudo isso aqui nós já tratamos. Este é o relato da justiça proveniente da lei, perfeição total todos os dias da sua vida. Então os mandamentos de Deus, eles não são extremamente difíceis, eles são impossíveis. Essa é a realidade. O mandamento de Deus não é difícil para nós, eles são impossíveis de nós cumprirmos por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos. Algumas pessoas que acham que com a vinda de Cristo o padrão diminuiu. Não, o padrão diminuiu. Na época da graça o padrão não diminuiu. O padrão exigido por Deus para que sejamos salvos continua o mesmo. Perfeição total todos os dias. Obediência total à lei de Deus e à sua palavra.
Quando Cristo vem, Ele não diminui o padrão, Cristo cumpriu a exigência dada por Deus. É isso que ocorre. Deus envia o seu Filho, Ele nos dá o sacrifício, a oferta, e Cristo cumpre toda a exigência de Deus. E é exatamente isso que acontece. O sacrifício foi posto ali, Cristo cumpriu a exigência do Senhor, ou seja, o padrão não diminuiu. O que a lei dizia: se você pecou, você tem que morrer, e foi exatamente o que aconteceu. Cristo foi em nosso lugar, Ele nos representou, Ele é o nosso representante. E então havia uma condenação por transgredir a lei de Deus. Qual era a condenação? Morte. Cristo morreu. Só que nós vemos que o sacrifício foi aceito porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós, por nós mesmos, não conseguimos atingir o padrão estabelecido por Deus, e você precisa se lembrar disso todos os dias. Tentar cumprir a lei de Deus por si só é um caminho que vai te levar ao desânimo, é um caminho que vai te levar ao desespero, porque quando você olha a exigência de Deus, você diz: é impossível que eu consiga fazer isso. Ou seja, é um caminho que nos conduz à morte, porque a lei diz: se você fizer isso, você tem uma consequência. O salário do pecado é a morte. Há uma consequência ali, como Paulo mesmo descreveu em Romanos capítulo 8, verso 2, a lei do pecado e da morte. Não é que a lei seja ruim, nós somos ruins, nós somos pecadores. A lei é boa, o problema está em nós. A lei de Deus reflete o caráter de Deus, então o problema somos nós que somos pecadores e não conseguimos atingir toda a exigência dada por Deus. Então, graças a Deus, e é isso que Paulo está trazendo, graças a Deus que nós podemos ouvir o segundo pregador, da justificação mediante a fé. Ou seja, após nós termos sido impactados por esse primeiro pregador da justiça proveniente da lei, aonde nós enxergamos a nossa miséria, que nós não conseguimos obedecer, e se nós estivéssemos entregues a nós mesmos, seríamos condenados a uma eternidade de sofrimento. Vem o refrigério agora. Veja o que o segundo pregador diz: essa justiça mediante a fé, da obra da pessoa de Cristo Jesus. Então, assim, mais uma vez, Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus, e aqui ele diz e a trata como a justiça que é pela fé, mas a justiça que vem da fé. Então, quais são os problemas que surgem, diante desta passagem, e que muitos trazem aqui um grande embate, um grande problema aqui? Como eu disse aqui no verso 5, Paulo ele está citando Levíticos capítulo 18, verso 5. No verso 5 aqui de Romanos capítulo 10, Paulo diz: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Em Levíticos 18, verso 5 diz o seguinte: guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecerdes a eles. Eu sou o Senhor. Então essa era a condição. O homem que se submete à justiça proveniente da lei vai viver por meio dela. Qual que é a consequência prática disso? Morte, porque ninguém pode obedecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, nos versos 6 em diante, até o verso 9, Paulo ele está fazendo uma citação de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao verso 14. Então é claro que, embora esteja claro que Paulo tinha em mente Deuteronômio, capítulo 30, ele não fez uma citação exatamente ali, do início ao fim desta passagem. Mas é nítido que Deuteronômio capítulo 30 estava na cabeça do apóstolo Paulo quando ele cita. Pois lá em Deuteronômio capítulo 30, do verso 11 ao verso 14, diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Moisés falando também lá em Deuteronômio, E ele diz: não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu por nós, e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele. Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar para nós, e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele. E aí no verso 14 ele diz: sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Pastor, qual é a dificuldade que surge diante deste texto? As dificuldades surgem ou porque as pessoas acham que Paulo ele está citando de forma integral esse texto, ou porque eles não compreendem
o objetivo de Paulo ao usar estas palavras. Por isso há um conflito aqui. Então a chave, e eu fico aqui com Martin Lloyd-Jones e grandes servos de Deus do passado, inclusive da atualidade, que para compreendermos esse texto nós precisamos nos ater a algumas palavras que estão aqui, como por exemplo, quem subirá aos céus? Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou, quem descerá ao abismo? E sim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então nós precisamos nos ater a estas palavras, porque o objetivo está aqui. Nós precisamos compreender do porquê o apóstolo Paulo traz essa citação para o seu argumento, para falar de justificação pela fé. O problema surge é que muitos pastores e muitos intérpretes, eles dizem o seguinte: em Levíticos, Moisés está tratando da justificação mediante a lei, proveniente da lei, e em Deuteronômio, Moisés está falando da justificação pela fé. Ou seja, como se houvesse ali uma oposição. Só que quando nós vamos para Deuteronômio, ainda está falando sobre a lei, ainda está falando desta obediência à lei. Então em Romanos capítulo 10, verso 5, Paulo ele diz, Moisés escreve assim, quando ele vai citar o verso 6 em diante, ele tem em mente Deuteronômio capítulo 30, do verso 11 ao 14, a diferença está que ele não menciona Moisés. Ele não está mencionando Moisés, mas ele diz o seguinte: a justiça que vem da fé. E o problema é que parece que Moisés então mostra dois caminhos, da fé e das obras. Isso é um engano. Como que nós sabemos que é um engano? Primeiro, porque no verso 5 Paulo diz, Moisés disse isso, Moisés escreveu isso. Em Deuteronômio capítulo 30, Moisés ainda está falando sobre a lei, ele está falando sobre o cumprimento da lei, e ele está falando que há consequências em não cumprir a lei de Deus. Então a pergunta que vai surgir é: o que será então que Paulo está fazendo aqui? O que Paulo está tentando nos transmitir? Ora, meu irmão, aqui Paulo está pegando emprestado as palavras de Moisés. E qual o objetivo do apóstolo Paulo de pegar as palavras de Moisés e trazer para esse texto? Ora, para corroborar o seu ensino, para trazer solidez ao seu ensino, e as definições usadas por Moisés caíram como uma luva, se assim podemos dizer, neste texto. Ele tem a ideia do que está dizendo. Paulo sabe o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, mas ele sabe que aquele princípio, e você precisa se lembrar que os judeus eles tinham um domínio da Torá, e é claro, eles sabiam quem era Moisés, eles viam em Moisés uma autoridade, aquele homem que detinha a palavra de Deus. Por isso Paulo cita para trazer peso também ao seu argumento, mas ele traz ali e expressa, quando ele cita Moisés, está trazendo uma perfeição e colocando de forma escancarada o ponto que ele quer ressaltar, que é justamente a justificação pela fé. E você vai compreender melhor ao longo aqui da exposição. Paulo vai usar esse mesmo recurso no verso 18 e verso 19, que nós ainda iremos estudar. Nós fazemos isso constantemente. Pense bem, você está ali explanando um ponto, você está ali ansioso para fazer valer o seu ponto de vista, e enquanto você está falando, de repente você se lembra de uma frase, seja de um escritor, de um pastor, de qualquer homem aí, seja filósofo, seja qualquer... Você lembra de uma frase que ela vai cair como uma luva, e uma frase que descreve muito bem o seu argumento, mesmo que às vezes tenha um outro contexto. Aí você cita. As pessoas fazem isso com Shakespeare, fazem isso com inúmeras citações. Nós fazemos isso constantemente. Você quer valer um ponto, você pega uma frase bem sintetizada, joga ali no meio e continua falando. Discorre, continua discorrendo o seu discurso. Precisamos nos lembrar que Moisés, lá em Deuteronômio, ele está se dirigindo ao povo de Israel, aos filhos de Israel, já no fim de sua vida. Em Deuteronômio, Moisés já está no fim de sua vida. E ele está então terminando o seu discurso, e ele tenta fazê-lo com a máxima clareza possível. Tanto que ele conclui dizendo no verso 15, ele diz: olha, vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. O que Moisés estava dizendo ali, há duas possibilidades para vocês aí.
Vocês precisam escolher. A coisa está posta diante de vocês, de maneira bem simples e clara, de modo que nenhum de vocês poderão dar desculpa. Nenhum de vocês poderão dizer que eu não sei o porquê eu fui chamado, para que eu fui chamado, o que eu devo fazer. É isso que Moisés está dizendo. Está muito claro diante de vocês. Não há como vocês tentarem levantar alguma argumentação para dizer eu não sabia disso ou daquilo. A lei está aí, está tudo muito claro diante de cada um de vocês. Então Paulo ele toma essa ideia, ele diz, pois bem, a justiça que é pela fé tem esta característica, ela está aqui diante de vocês, ela está muito clara, perfeitamente simples e clara diante de todos nós. Portanto, Paulo ele está mostrando o contraste entre o caminho da justiça pela fé e aquela outra tentativa de sermos justificados por meio da lei, que não era extremamente difícil, era simplesmente impossível. É impossível sermos salvos por nós mesmos, por nossas próprias obras. Algumas pessoas criam problema, com as palavras que estão entre parênteses aqui. Ora, Paulo coloca essas palavras entre parênteses, porque o objetivo dele é justamente expor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo dele é expor o Evangelho, a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Porque quando você vai para Deuteronômio, você não tem. E aí Paulo ele diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? E ele entra com Cristo, isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Paulo mostra o que diz o Evangelho. Paulo está mostrando a boa notícia, porque Evangelho é isso, boa notícia. Mas o que diz o Evangelho? Essa pergunta é importante, seja naquela ocasião, é importante para mim e para você hoje, e sempre será importante. O que é o Evangelho? O que diz o Evangelho? É o que? Uma busca? É uma busca, será? É realizar uma grande busca? É realizar atos heróicos? Não, Paulo está dizendo que não. Não se trata de uma busca, não se trata de uma viagem de descobrimento, não se trata de uma pesquisa. Está aqui, nos foi dado, está diante dos nossos olhos. Esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. O segundo ponto que Paulo coloca diante de nós é que ele se regozija nesta justificação pela fé, no caminho da salvação pela fé, que não é impossível. Agora está diante de nós, está diante dos nossos olhos. Deus enviou o seu Filho até nós, o preço foi pago lá na cruz do Calvário, o caminho até o céu foi aberto por meio de Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele se alegra diante disso, porque o outro caminho era impossível, sermos salvos por nossos próprios méritos. Só que o judeu, ele não tinha percebido de fato o que a lei exigia, até em nossos dias. Por isso eles olham para o Antigo Testamento e eles não conseguem enxergar Cristo no Antigo Testamento. A justificação, o homem sempre foi salvo, de Gênesis a Apocalipse, por fé. Hoje nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos que tudo apontava para Cristo. Todo o sacrifício, todo o ritual, toda a simbologia apontava para Cristo. Só que para o judeu ainda está fechado. Então a linguagem de Moisés ela é extremamente apropriada para esclarecer este ponto que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Porque existem pessoas que realmente tornam a salvação cristã impossível. Porque eles estabelecem tantos padrões. Eles dizem, olha, você tem que subir, você tem que fazer isso, você tem que, seja por meio de obras, seja por meio da sua contribuição, seja por meio de sacrifícios, por meio de pagar promessas, por meio de inúmeros meios que parece impossível. Esse caminho proposto, e esse caminho que nos foi aberto por meio de Cristo Jesus. Paulo já tratou disso nos versos anteriores, que esse esforço tremendo é inútil. Esse esforço tremendo, nada que eu e você venhamos fazer, na melhor das hipóteses, pode nos abrir o caminho até Deus. Nada que eu e você venhamos fazer vai nos dar acesso à vida eterna. Você precisa se lembrar, não é o seu intelectual, não é o seu conhecimento que vai te dar a vida eterna, é o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, e é você crer na obra dele e receber a justiça dele em sua vida. Então a própria tentativa, muitos cristãos vivem angustiados, muitas pessoas vivem angustiadas porque elas querem agradar a Deus, que elas querem fazer algo para serem aceitas por Deus. Isso aqui, meu irmão, tudo isso é negar o cristianismo, tudo isso é negar o Evangelho.
Você tem que se lembrar, não há nada que eu e você façamos que nos dê o direito à vida eterna. O único caminho é arrependimento e fé. Crer na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, se render a Ele. Lá em Jó, capítulo 28, do verso 12 em diante, é um livro fabuloso, e lá ele levanta uma questão. Como obter, Onde se achará a sabedoria? Onde se achará o lugar do entendimento? E ele começa a fazer inúmeras perguntas, inúmeras aplicações. Será se nós conquistamos a sabedoria por meio do ouro, ou por meio disso e daquilo? Aí no verso 28 ele diz: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria. Ou seja, a coisa é essencialmente simples. Simples. O temor do Senhor. Isso é tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos. Isso nos será dado. Isso nos é dado. Os nossos olhos são abertos. A fé que nós temos foi Deus que nos deu. Ele que nos quebrantou, Ele que abriu os nossos olhos. Então a salvação não é coisa que nós temos que sair procurando e sondando. É isso que Paulo está dizendo, ela está diante de nós. O caminho da salvação, ela não exige esforço da nossa parte. E quando eu digo isso, precisamos nos lembrar, não estou falando que você vai viver a sua vida de qualquer maneira, mas eu estou falando naquela perspectiva que muitos vivem, de que a salvação é como se fosse uma corrida de bastão. Cristo percorreu um caminho até a cruz, daqui para frente somos nós que vamos percorrer o próprio caminho. Não, a salvação não se trata disso. A salvação, ela é a obra exclusiva de Deus, do início ao fim. Ele começou, Ele vai completá-la. Então a salvação, o caminho da salvação não exige esforço da nossa parte, porque Ele nos foi dado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já fez e Ele já cumpriu toda a exigência de Deus. Todo o sacrifício que foi exigido, Cristo fez. Então Ele está ali diante de nós. Este é o caminho da salvação, e graças a Deus por isso, que nós possamos ouvir o apóstolo Paulo, que nós possamos entender isso. Você não tem por que se entregar a inúmeros esforços, atos heróicos, quer mentalmente, quer em obras, ou quer em seu comportamento. Você precisa se lembrar, a salvação é a obra exclusiva de Deus. Por que eu não tenho que fazer grandes coisas? Ora, porque tudo é suprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que providenciar um Salvador. Ou, em outras palavras, como Paulo disse, nós não temos que subir aos céus, porque Deus enviou o seu Filho. Nós não precisamos providenciar um Salvador, porque Deus, Ele ofereceu o sacrifício, Deus ofereceu o próprio Filho. Nós não precisamos descer às profundezas do abismo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde pará-lo, o sacrifício foi aceito. Eu e você, nós não temos que providenciar o sacrifício, nós não temos que lutar para encontrá-lo ou agarrá-lo. E isso é comum hoje, embora muitas pessoas pensem assim, e vou tentar dar exemplos. Muitas pessoas dizem: sim, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, mas como que eu vou me apoderar dele? Como que eu vou me apropriar dele? Será se eu tenho que subir aos céus? Será se eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Paulo diz: não há necessidade de fazer nada disso. Ele não está num lugar distante de vocês, porque a Escritura diz que Deus, Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele está ali com um contrito e quebrantado de coração. Então Deus não está distante de nós, Ele está aqui agora. Deus está com você, Ele está onde você estiver. Deus está ali, nós precisamos nos lembrar. E é este caminho que Paulo está nos mostrando. E por que nós temos tanta certeza disso? Por que nós podemos ter tanta certeza disso? Por que eu não preciso subir ao céu? Ora, porque Cristo desceu. Por isso que eu tenho certeza. Como Paulo diz lá em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então por isso que eu não preciso subir ao céu. Deus já enviou o seu Filho, Ele desceu até nós, porque nós não poderíamos subir até Ele. Por melhor e por mais piedosos que homens ou mulheres que pisaram nesta terra, nenhum deles pode e poderá e pôde fazer o que Cristo fez: cumprir toda a exigência de Deus,
Por mais piedoso, reto, santo e justo que cada um de nós vivamos aqui, devemos viver assim. Lembre-se, você não consegue por si só obedecer toda a lei de Deus. Nós não podemos nos esquecer da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como diz João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não precisamos subir ao céu porque Ele veio, Ele habitou entre nós, Ele esteve no meio de nós. Por que nós temos tanta certeza disso? Que nós não precisamos descer às profundezas do abismo. Ora, porque Cristo morreu e Ele ressuscitou. Ora, Deus enviou o seu Filho, Ele habitou entre nós, Ele viveu entre nós, Ele cresceu, dia após dia, conhecimento, sabedoria, Ele viveu entre nós, até que chega o momento dele estar na cruz, aonde carrega uma cruz, açoitado inúmeras vezes, e ali então a ira de Deus é descarregada sobre ele. Mas nós precisamos nos lembrar que não para ali. A lei exigia morte, e ele foi morto, ele foi pendurado no madeiro, mas a história não termina ali. Ele nasceu, ele viveu e ele foi morto na cruz do Calvário, mas a história não para aí. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi pendurado numa cruz, numa cesta, mas ressurgiu no domingo, e louvado seja Deus por isso. Paulo já havia tratado desta verdade no capítulo 4, agora ele nos apresenta ela com uma outra perspectiva. Nós precisamos de Cristo. A pergunta é: onde encontrá-lo? Você não precisa sair em busca dele, ele já veio até nós, ele está diante de nós, o Evangelho está sendo posto diante de nós, diante dos nossos olhos, e nós devemos colocar esse Evangelho diante das pessoas, anunciar esta boa notícia. O único que poderia cumprir a lei, meu irmão, ele já fez, e nós temos que descansar nele, nós temos que confiar nele. Sim, havia a penalidade da lei, a morte. Está tudo certo, ele cumpriu o que a lei exigia, foi morto, foi moído por conta dos meus e dos seus pecados, mas não terminou ali. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O Evangelho mesmo, ele é essencialmente simples. É o que Paulo está dizendo: a palavra está diante de vocês, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Nós não somos salvos pelo nosso entendimento, e aqui nós reformados temos um grande problema. E eu não estou dizendo que o conhecimento ele não deve ser desejado, pelo contrário, muitas pessoas sofrem porque lhes falta entendimento, lhes falta conhecimento. Mas nós reformados podemos chegar a um determinado momento que achamos que somos salvos porque temos um domínio de teologia, achamos que podemos ser salvos porque nós possuímos um certo nível intelectual, que nós temos um domínio de inúmeras doutrinas das Escrituras. Não, você precisa se lembrar que nós somos salvos pela simples confiança na obra e na pessoa de Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Almejamos conhecer o Senhor, culto após culto, dia após dia, por meio das Escrituras, mas nós não somos salvos por nosso conhecimento intelectual. Nós somos salvos por confiarmos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, meu irmão, isso é um abandono de nós mesmos, daquilo que nós achamos que somos melhores muitas vezes do que os outros. Isso é um abandono. Você dizer: não, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez, é você enxergar a sua miséria, que não há nada de bom em você mesmo. Por mais que nós passemos toda a nossa vida estudando, meditando nas Escrituras, nós não podemos chegar no final de nossa vida e dizer: eu domino toda a palavra de Deus, eu tenho todo o conhecimento. E você deve almejar isso, sem dúvida alguma, mas você precisa se lembrar: o que abriu o caminho de volta para casa foi Cristo Jesus. Foi Ele que abriu o caminho. Ou seja, em outras palavras, a salvação ela está para todos aqueles que creem, por mais ignorantes que eles sejam. Por isso que nós temos que levar o Evangelho a toda a criatura. Não importa qual seja a patente, não importa qual seja o nível intelectual, se ele é considerado o mais intelectual dentre os povos, não importa se o seu amigo ele é considerado intelectual ou se aos olhos de muitos ele é o ignorante, ele precisa ouvir o Evangelho.
ele precisa ouvir o anúncio deste Evangelho que é puro e simples, que está ali, que mostra a depravação do homem, que mostra o quanto que nós somos pecadores, que mostra que era impossível para nós mesmos nos salvar, mas que Deus enviou o próprio Filho, e que se houver arrependimento e fé, a salvação está ali diante dele. Fé na pessoa certa, na pessoa de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Você se lembra lá em Atos capítulo 16, verso 31? Paulo e Silas explicaram ao carcereiro ali de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É isso que eles explicaram aí. Paulo levou a mensagem do Evangelho. Você precisa de Cristo, da pessoa, da obra de Cristo, e aqui está o caminho da salvação. Provavelmente aquele homem não tinha um grande conhecimento intelectual, não tinha muito grande entendimento, mas ele pôde crer, ele pôde ouvir essa mensagem. Então não importa se a pessoa não sabe ler, não importa se ela não conhece as Escrituras, você tem que anunciar o Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que anunciar esse Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, mostrar que esse Cristo, quem abriu o caminho, não é Buda, não é Maria, não é o seu dinheiro, não são as suas boas obras, mas é Cristo Jesus que abriu, ou seja, nos abriu o caminho de volta para casa. Nós temos que levar essa mensagem para todos. O caminho da salvação é simples, é pela fé e a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, no Filho do Deus vivo todo-poderoso. E as pessoas têm muito problema. É só isso? Arrependimento e fé? Sim, é só isso, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E quando as pessoas não entendem isso, elas rejeitam o Evangelho, porque elas acham que podem ser salvos pelos seus próprios méritos. Elas estabeleceram um padrão, e nós precisamos mostrar que o padrão não é estabelecido por nós, o padrão é estabelecido por Deus. E esse era o problema dos judeus, continua sendo o problema em nossos dias. As pessoas olham para Cristo como se ele fosse um exemplo a ser seguido. Meu irmão, Cristo não é apenas um exemplo a ser seguido, Cristo não é apenas um mestre para nós. Olha, Gandhi olhava para Jesus como um bom líder, como um bom mestre. As pessoas olham para Cristo e dizem: nossa, nós temos que seguir a Cristo. Você parou para ouvir essa declaração? É apenas seguir a Cristo, fazer o que Cristo fez? O que ele fez é impossível de nós fazermos. O que ele fez, nenhum de nós consegue fazer. Então Cristo não é apenas um exemplo a ser seguido. Nós temos que lembrar, ele é o nosso Salvador. Sem ele não há salvação, sem ele não há evangelho, sem ele não há boa notícia, sem ele não há caminho de volta para casa. Somente por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e não apenas um exemplo. E é claro, há muitas maneiras de nós vermos isso. Outras pessoas acham que cristianismo é moralidade. Nós vemos muito no catolicismo, não é? Desde que eu não mate, não roube, não me prostitua, eu sou uma boa pessoa, então eu posso herdar a vida eterna. Há muitas pessoas que acham que evangelho resume em moralidade. Claro que não. Há outros que acham que misticismo é evangelho. Que misticismo é evangelho. Não, misticismo não é evangelho. Há muitas pessoas que eles acham que precisam sentir alguma coisa, sentir um arrepio, porque senão Deus não está naquele lugar. Você não foi chamado para sentir nada, você foi chamado para confiar em Deus, depender de Deus a todo instante. Ah, pastor, mas eu vou esperar o dia que eu sentir que eu tenho que orar. Sabe quando que você vai sentir o dia que você vai levantar de manhã e falar: oh, louvado seja Deus, eu quero orar? Nunca. Talvez de um dia ou outro você esteja um pouquinho mais disposto, porque é uma luta dentro de nós, da nossa carne contra o nosso espírito. Há uma guerra diária dentro de nós, para que nós não nos prostremos diante de Deus. Ah, eu vou esperar sentir no coração. O seu coração não é o seu dono, o seu coração não é o seu rei. Você tem que se lembrar: eu tenho que me prostrar diante desse Deus, eu tenho que orar a Ele, eu tenho que clamar a Ele, porque é dele que vem o refrigério, é Ele que me sustenta, é Ele que me mantém de pé. Eu tenho que me dobrar diante dele. Então misticismo não é evangelho, porque nós vemos isso, alguns que acham, né, que por meio de jejuns, por meio de orações, eles vão conseguir obter a Deus, completar, chegar, né? E aí eles se apegam a isso. Então eu tenho que fazer isso, tenho que cumprir algumas regrinhas para que eu seja salvo. Então místico é alguém que ele diz que sobe ao céu, que tenta fazê-lo, que ele precisa descer o abismo. O místico tem um esforço tremendo.
Sua mística é isso, ela faz um esforço tremendo. Nós vemos isso no catolicismo romano, de diversas maneiras. No catolicismo romano você vê de forma muito clara uma oposição não apenas a esse texto, mas a todas as escrituras. Esse texto está dizendo que Cristo está diante de nós, Ele está perto de nós. O catolicismo romano vê um grande problema? Não, Ele está longe de nós. O Senhor está longe de nós, Ele está na glória, Ele está nos céus. E para que nós possamos nos achegar a Ele, nós precisamos de alguém entre nós e Deus. E de fato nós precisamos. Mas este alguém já foi descrito nas Escrituras. Porque só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o intermediador, ele já veio, ele já está entre nós e Deus. Ele nos reconciliou com Deus. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não se chama Maria, é Cristo Jesus. E o catolicismo vai nos apresentar isso, que quem vai nos reconciliar, Deus está longe de nós, nós precisamos de Maria. E eu já citei aqui na pregação passada, Maria foi extremamente corajosa. O que estava em jogo não era apenas a reputação daquela mulher, era a vida dela. Mas ela diz, extremamente confiante em Deus: cumpra na tua serva a tua palavra. Não importa se eu seja apedrejada, não importa o que vai acontecer comigo, ou a minha reputação seja jogada na lata do lixo, mas faz em mim, cumpre em mim a tua palavra, cumpre na tua serva a tua palavra. Só que o catolicismo vem e apresenta algo completamente diferente. Maria nunca se intitulou Salvador, ela nunca se colocou entre Deus e os homens. Ela diz: a minha alma se engrandece no meu Deus, o meu Salvador. E não apenas isso, eles começam a colocar entre Cristo e nós muitas coisas. Para a salvação, meu irmão, não há necessidade de igreja, não há necessidade de sacerdócio, não há nenhuma necessidade de sacramentos. E não me entenda mal, quando você vai, por exemplo, para o catolicismo romano, para eles nós estamos indo para o inferno, porque não há salvação fora da igreja católica. Ah, pastor, mas o padre lá na internet não diz isso. Ou ele é o ignorante, ou ele está simplesmente tentando fazer uma manobra para agradar todo mundo. Porque se você pega um padre raiz, como por exemplo eu sempre cito aqui o Paulo Ricardo, ele vai dizer isso. Ele olha para nós evangélicos e ele não tem nenhum problema de dizer que nós estamos indo para o inferno, porque nós não estamos na igreja católica. E qualquer pastor raiz, ele vai olhar para um católico e vai dizer: se vocês não se arrepender dos seus pecados, vocês estão indo para o inferno, porque o mandamento está muito claro diante de vocês, está muito claro diante dos seus olhos. Mas aí vem, então não há salvação fora da igreja. E é claro, por que eu tenho que salientar isso? Acabei de falar do culto. Então, se não é a igreja, né? Não há necessidade de igreja. Ué, pastor, por que nós temos que vir aqui cultuar? O que eu quero dizer que não há necessidade de igreja no seguinte, no ponto a seguir: você pode estar aqui 10 anos, 20 anos, mesmo assim não ter nascido de novo. E o que vai te dar a vida eterna não é quantos anos de igreja você tem, é se realmente houve arrependimento e fé, é se realmente houve convicção de pecado e dependência total do Senhor. E a igreja católica não há um empecilho, tem que ter um sacerdócio, só eles podem interpretar a Bíblia, nós somos ignorantes, nós não podemos. Deus se revelou a nós, mas você precisa de alguns, senão não pode, senão são os quesitos essenciais aí para a salvação. E você vê muitos pontos, muitos. Mas o que eu quero destacar, meu irmão, para mim e para você, diante desse texto, é que nós possamos nos lembrar: a salvação sempre foi pela fé. Há uma unidade entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós estamos olhando para Cristo. O homem sempre é, e sempre foi, e sempre será justificado pela fé. Paulo já citou nos capítulos anteriores que Abraão foi salvo pela fé. Creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Nós temos aqui apresentado de nós uma grande redenção, e é o que eu abordarei na próxima semana, nos versos posteriores. O que está diante de nós é a soberania de Deus, mais uma vez, e a responsabilidade humana. No capítulo 9, Paulo está tratando da soberania de Deus. Agora no capítulo 10, Paulo está tratando da responsabilidade humana. E ele não tem nenhum problema quanto a isso. Ora, por exemplo, Augusto Nicodemos vai citar esse exemplo. Se eu me coloco de joelhos, clamando a Deus pela vida do meu filho, pela conversão do meu filho,
eu estou reconhecendo a soberania de Deus, que Deus é soberano para fazer. Mas quando eu me levanto, eu vou instruí-lo no caminho do Senhor, eu vou pregar o Evangelho para ele, eu entendo a minha responsabilidade humana. E essas duas coisas andam juntas. A soberania de Deus para tocar, quebrantar o coração, e a minha responsabilidade de levar o Evangelho, pregar o Evangelho. E isso, quando há essa confiança total em Deus, e essa dependência total em Deus, vai ter um desfecho, como Paulo diz aqui. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se você realmente crê em Cristo, se você crê em Cristo no seu coração, isso tem que ser verbalizado por meio dos seus lábios, por meio das suas obras, como Cristo disse, que a vossa obra, as vossas boas obras brilhem diante dos homens. Com qual objetivo? Que você seja exaltado? Para que o seu nome seja glorificado? Não, para que o nome do Senhor seja glorificado. A pergunta que eu te faço é: alguém sabe que você é crente? Ou você é um crente 007? Você é um James Bond da fé, que ninguém sabe? Não, você tem que professar. Se você crê naquele Cristo que foi morto, pendurado no madeiro na sexta, mas ressurgiu no domingo, aquele que realmente pode, tem o poder para fazer o impossível nas nossas vidas, aquele que nos reconciliou de volta com o Pai, você precisa professar isso, você precisa anunciar isso, exige compromisso, preciso verbalizar. Quando as pessoas olham para você lá no seu trabalho, elas conseguem ver Deus por meio das suas obras, por meio dos seus frutos, por meio da sua vida. Elas conseguem ver algo que glorifique a Deus. Elas conseguem parar e dizer: puxa, que fulano diferente, algo diferente dele. E isso leva para Deus. Que Deus nos dê graça para que eu e você realmente possamos nos prostrar diante do Senhor e mais essa noite e clamá-lo.